Recentemente eu fiz um vídeo sobre um joguinho chamado Geocaching, onde pessoas têm que esconder compartimentos chamados geocache ao redor do mundo e compartilhar as coordenadas disso para que outras pessoas achem esse recipiente. Dentro vai ter um papel para que aqueles que acharem anotem seus nomes e registrem no site de geocaching que aquele cache em específico foi encontrado. Esses geocaches podem ser escondidos em qualquer lugar, desde que seja um lugar público que dê para ser acessado sem importunar a vida de ninguém. Na verdade, até pode ser colocado em propriedades privadas, portanto que quem coloque tenha permissão do dono do local. E quando eu digo qualquer lugar, é qualquer lugar mesmo. Tem cachês escondidos em dezenas de cemitérios, perto de penhascos, trilhas no meio de florestas, dentro de construções abandonadas ou em ruínas. A criatividade é o limite. Pessoas já morreram enquanto iam atrás dos caches. Por causa disso, eu havia separado diversas histórias meio bizarras para o meu vídeo, mas algumas acabaram não encaixando por vários motivos diferentes, e é algumas dessas que eu vou contar aqui hoje. Todas foram retiradas do Reddit, duas específicas de um post do r/AskReddit, uma das maiores comunidades lá dentro, onde, como o próprio nome diz, é para as pessoas perguntarem para os usuários qualquer coisa. O título do post questionava: Geocachers do Reddit, qual é a coisa mais estranha ou assustadora que você encontrou enquanto procurava por caches? E a primeira das duas histórias que eu vim contar aqui é da usuária Len316. Eu não cheguei a encontrar, mas foi quase. Meu filho pequeno e eu estávamos fazendo geocaching ao lado de um canal da cidade, em uma área com GPS ruim. O local tinha um caminho ao lado do canal, mas estava bastante coberta de vegetação. O cache deveria ser pequeno, geralmente são pequenos cilindros de plástico do tamanho do seu polegar. Então passamos cerca de 1 hora vasculhando uma área com aproximadamente 7,5 metros de diâmetro. Não encontramos nada. Então fomos embora. No dia seguinte, ouvi sobre o assassinato de uma jovem, cujo corpo foi encontrado a cerca de 1 a 3 metros de onde estávamos procurando. Pelo horário do assassinato e quando o corpo foi encontrado, ele definitivamente estava lá enquanto a gente procurava. Fico tão grato pelo meu filho que o GPS ruim não nos enviou na direção dela. Descobrir o cadáver de uma garota da idade dele, sem dúvida, teria tido um impacto para toda a vida. É disso que eu tô falando quando mencionei que não se encaixava no meu vídeo. É uma história curta, triste, pesada, sem muito o que comentar por cima. É infeliz que algo assim aconteceu com a garota encontrada morta. Por azar ou sorte, colocaram o corpo perto de um cache, que eventualmente alguém encontraria ali, pro desfecho do luto da família. O segundo caso foi escrito pelo usuário I'm the Best at Space, também como uma resposta, um pouco mais longa que essa primeira, ao post do AskReddit. É a seguinte: eu costumava gostar muito de geocaching e tentava encontrar pelo menos alguns em cada cidade que visitava. Uma vez estava em Savannah, na Geórgia, e vi que havia vários próximos ao cemitério Bonaventure. É o cemitério mais antigo de uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos. É um lugar cheio de monumentos e estátuas de crianças mortas. Assustador o suficiente por si só, eu estava perto do pôr do sol também, mas essa não foi a parte mais assustadora. O último geocache estava fora do cemitério, perto de um rio. Começamos a nos dirigir para lá, passando por árvores de mangue muito densas e arbustos. Estávamos quase prestes a desistir e procurar uma maneira mais fácil de passar, quando chegamos a uma clareira, um espaço vazio, e vimos um par de olhos nos olhando de volta. E não apenas um par de olhos, mas dezenas de olhos mortos e penetrantes. Nas árvores que cercavam a clareira, havia dezenas de bonecas de bebê e marionetes. Algumas estavam amarradas, algumas crucificadas, algumas penduradas pelo pescoço ou de cabeça para baixo pelos pés. No centro, havia os restos de uma fogueira e ossos queimados. Eu não sou do tipo que acredita em fantasmas ou demônios, mas com o sol quase completamente se pondo, e sabendo que o cemitério fecharia em breve, decidimos sair de lá o mais rápido possível. Uma pessoa com quem eu estava procurando geocaching deixou um comentário no site sobre o quão assustador era aquele geocache e que precisaríamos voltar quando tivéssemos mais tempo e houvesse ainda a luz do dia. O dono do cache ficou assustado e disse que não tinha feito isso. Alguns dias depois, ele foi lá e não conseguiu encontrar nenhuma evidência do que vimos.
um pouco mais puxado pro sobrenatural, encontrar bonecas penduradas em árvores, no meio de um ambiente que já traz um sentimento pesado, que é um cemitério, definitivamente não seria algo fácil de esquecer. Sem mencionar os restos de uma fogueira, que alguém esteve ali recentemente, e os ossos queimados. O Redditor deveria ter voltado lá no dia seguinte, para pegar o cache em um horário melhor, e ver se tudo continuava lá, mas não fez. O dono do cache foi ver a bizarrice que fizeram perto de onde ele escondeu o compartimento dele, e já não tinha vestígio de nada. Será que o nosso usuário fazendo geocaching acabou perturbando um local escondido de alguém, sem nem ter noção, ou aquilo seria retirado dali em alguns dias do mesmo jeito, sem ele ter aparecido ali? Se ele realmente importunou e a pessoa se desfez do lugar por causa disso, significa que alguém estava ali observando, sem o usuário ter a menor ideia disso. O que aconteceria se ele ficasse mais tempo ali, com a noite chegando? A próxima e última história que eu trouxe hoje foi contada em um subreddit feito para pessoas compartilharem suas experiências pessoais assustadoras, seja elas qual fossem. O usuário da vez é o Planet Leaper, com o seguinte post: encontrei algo estranho enquanto fazia geocaching. Esse é o título, a história é bem longa, dividida em duas partes. Vamos lá. Você já fez geocaching antes? Existe um aplicativo que você pode baixar que fornece coordenadas para locais específicos ao redor do mundo. Uma vez que você localiza um geocache, que geralmente está bem escondido, como em um tronco de árvore ou debaixo de um banco de parque, as pessoas são muito criativas ao escondê-los. Geralmente é um pequeno pacote, normalmente um pequeno compartimento, como um cilindro de filme ou uma embalagem antiga de lata, com conteúdo aleatório dentro. Há também um pequeno bloco de notas e uma caneta para assinar seu nome e ver quem assinou antes de você. É basicamente uma caça ao tesouro, ou pelo menos era assim que eu via. Eu costumava fazer geocaching muito na minha adolescência. Encontrava todo tipo de coisas aleatórias que alguém decidiu deixar pra trás. Cartas antigas de Pokémon, aquelas fichas de fliperama, etc. Tantas coisas aleatórias que era quase viciante ver o que eu encontraria a seguir. Claro, ser adolescente passou mais rápido do que eu esperava e eu me vi no primeiro semestre da faculdade, que me atingiu como uma tonelada de tijolos. Eu tava tão ocupado com redações e estudos que não tinha tempo pra mais nada. Não que fizesse diferença, porque se mudar para outro estado, longe de todos, os amigos e família, deixa você sem nada pra fazer, além de estudar. Eventualmente, me acostumei com as coisas e encontrei tempo pra tentar começar a conhecer pessoas, fazer amigos e voltar a fazer coisas. O problema era que eu nunca fui uma pessoa muito social para começar. Em casa eu tinha apenas 2 amigos que conheço desde os 10 anos. E com eles a centenas de quilômetros de distância, eu tava perdido. Eu tinha acabado de terminar uma redação no final da tarde e decidi que era hora de escapar deste dormitório pela primeira vez em sei lá quanto tempo. Existe um caminho arborizado agradável a cerca de 1,6 km da minha faculdade e eu queria dar uma olhada. Abri o armário para encontrar minhas botas de caminhada quando eu vi aquela velha caixa cheia de tralhas aleatórias que coletei fazendo geocaching anos atrás. Não consegui acreditar que eu ainda tinha aquilo, quanto mais que a trouxe comigo para a faculdade. Provavelmente algo que meus pais empacotaram achando que era algo que eu precisava. Não posso dizer que estavam errados, eu precisava de uma fuga e o geocaching parecia a distração perfeita da vida real para o fim da tarde. Fui até a entrada da trilha e abri o aplicativo de geocaching que reinstalei durante a caminhada. Não havia muitos caches, na verdade não tinha nada, exceto um que estava por volta de 0,6 km, no meio de uma trilha. Sem hesitar muito, comecei a caminhar em direção a ele. A cerca de 150 metros de sua localização, o GPS estava me direcionando para fora da trilha e para dentro da mata. A esse ponto estava escurecendo, mas eu não tinha caminhado tudo isso apenas para voltar por causa do pôr do sol. Caminhei por pilhas de folhas e galhos de árvores até encontrar o que parecia ser uma antiga placa de trilha. O tempo e o abandono a afetaram. Qualquer escrita que estava originalmente nela tinha se transformado em flocos de tinta azul esverdeada ao redor das bordas. Ela era sustentada por 2 postes de madeira que tinham buracos roídos, o que só posso supor que foram causados por insetos ou animais selvagens. No lado de trás havia mais deterioração. Os postes estavam se separando da placa. Olhei um pouco mais de perto e vi um pequeno saco de plástico enfiado entre o poste e a placa. Parecia que tinha sido colocado lá recentemente, então achei que iria
procurei abrir e encontrar apenas outro pequeno caderno com um registro de pessoas que encontraram cash anteriormente. Quando peguei e abri o zíper do saco, havia um único pedaço de papel rasgado dobrado 2 vezes e um pedaço de tecido vermelho rasgado. Desdobrei o papel e vi o que parecia ser rabiscos em um dos lados. A nota dizia: 9/9. Entra na cafeteria. Blusa verde. Pega uma mesa e fica por 47 minutos e 16 segundos. Sai e volta pro apartamento no 2º andar. 10/9. Fica em casa. Camiseta branca. 11/9. Vai ao supermercado. Suéter preto. Sai após 12 minutos e 53 segundos. 3 sacolas na mão. Volta pro apartamento. 12/9. Fica em casa, exceto para receber um pacote. Camisa preta. O jeito que ela sorriu pro entregador. 13/9. Passa a maquiagem por 7 minutos e 13 segundos. Vestido vermelho. Sai do apartamento às 21 horas. Finalmente, terei ela só pra mim. Coloquei tudo de volta no saco Ziploc e guardei de novo onde encontrei. Corri de volta pro meu dormitório e comecei a digitar isso. O que eu quero saber de vocês, Reddit, é: o que devo fazer? Alguém consegue entender isso? Porque tá começando a me assustar. Pensei em tentar encontrar mais caches pelo nome de usuário, ou talvez devesse entrar em contato com a polícia. Surgiram muitos comentários com opiniões do que seriam essas anotações encontradas, sendo uma das mais óbvias ser um caso de stalking, ou até mesmo, já que no fim diz que a pessoa terá a pessoa só pra ela, a declaração clara de um assassinato, inclusive com pessoas recomendando avisar isso à polícia, que nem o Redditor no fim ali deu a ideia. Um cara em específico foi contra essa linha de raciocínio e disse: parece que você tropeçou em um dos papéis de uma seção de Letterboxd escondida perto do cache que tava tentando fazer. Eu encontrei isso mais de uma vez. Bons locais para caches geralmente também são bons locais para Letterboxd. Talvez algum tipo temático, misterioso / assustador. Assim, Letterboxd tem basicamente a ideia do geocache, só que ao invés de usar o GPS para encontrar os caches em coordenadas específicas, as pessoas são guiadas por pistas em papéis para encontrar uma caixa que nem um cache. Por isso que é Letterboxd. Somente isso. No comentário, ele continua falando em como as datas e descrições da nota encontrada pelo Redditor podiam ser dicas de onde encontrar a próxima Letterboxd. Realmente faria bastante sentido. Tem até mais um detalhe na nota encontrada pelo Redditor, que o texto inteiro estava escrito em letra minúscula, com exceção de algumas letras. F-I-N-D-M-E. Em português, me encontre, como se fosse um enigma, um jogo para encontrar algo. Só que, e se não for? A frase me encontre se tornaria na verdade um pouco mais assustadora. Enfim, no dia seguinte, o nosso Redditor veio com uma atualização na postagem. Li muito dos seus comentários e decidi entrar em contato com a polícia, além de tentar descobrir o que posso por conta própria. Vou fazer minha pesquisa também. Qualquer conselho para os próximos passos seria ótimo. Tudo isso parece surreal demais. Vou atualizar em breve. E aí, 2 dias depois, ele faz uma parte 2. É a seguinte: ontem à tarde, decidi entrar em contato com a polícia sobre o que eu encontrei no local do geocache. Levou cerca de 15 minutos para um policial aparecer. O policial saiu do carro e pediu para eu explicar a situação novamente, enquanto fazia anotações. Depois, ele pediu para eu acompanhá-lo e mostrar exatamente onde encontrei o compartimento. Fomos até a floresta e acabamos atrás da velha placa mais uma vez. Ele não me deixou tocar no saco Ziploc, colocou luvas de borracha e retirou o conteúdo do saco. Depois de ler a nota e observar levemente o tecido vermelho, ele sorriu e disse: provavelmente é só uma brincadeira, isso é bem perto de um dormitório de uma faculdade, você sabe, né? Eu disse que aquilo só me assustou e eu nunca tinha visto algo assim em um geocache antes. Ainda sorrindo, ele respondeu: o mundo é estranho e os estudantes universitários são ainda mais estranhos. Comecei a me sentir aliviado. O que ele disse fazia sentido. Poderia ter sido algum tipo de iniciação de fraternidade ou algo assim. Ele colocou o geocache de volta onde encontrou e disse: de qualquer forma, não há muito que eu possa fazer sem mais motivos, enquanto acenava para voltarmos. Não conversamos muito durante a caminhada de volta ao carro, nem na curta viagem de volta para a frente do meu dormitório. Agradeci por verificar as coisas e pedi desculpas pelo inconveniente. Quando fui abrir a porta, ele me entregou um pedaço de papel e disse: se encontrar mais alguma coisa, fique à vontade para me ligar. Olhei para o papel e tinha um número de telefone e o nome do policial escrito. Valeu, Thomas, eu disse. Pode me chamar de Eric, ele corrigiu. Sorri, saí do carro e voltei para o meu dormitório. Fiquei sentado lá por um tempo, me perguntando o que fazer a seguir.
Eric estava certo, provavelmente era apenas uma farsa, uma brincadeira na qual eu acabei tropeçando, mas eu não conseguia tirar isso da cabeça. Por mais assustador que fosse na hora, também era emocionante. Finalmente saí do meu dormitório e acabei encontrando esse estranho geocache. Ler os comentários de todos no primeiro post trouxe algumas ideias interessantes sobre o que poderia ser. Quero agradecer agora por toda a pesquisa que vocês fizeram e pelos conselhos que recebi. Voltei ao Reddit e tinha um bom número de mensagens com coordenadas, ideias de como encontrar os próximos locais de geocache do mesmo usuário. Debati por um tempo se valia a pena continuar procurando por eles e decidi que não poderia simplesmente deixar pra lá. Percebendo que ainda havia cerca de 1 hora de sol, decidi seguir alguns conselhos e procurei o nome do usuário. Bem como agora, também tentaria tirar fotos dos locais onde encontrasse os geocaches para possíveis pistas no futuro. Não vou dizer o nome de usuário porque, caso seja uma pessoa maluca, não quero que ninguém tente encontrar esses locais e acabe se machucando. Havia outro geocache a cerca de 8 km do meu dormitório. Sabia que se fosse a pé, não conseguiria chegar ao local antes do anoitecer. Então decidi chamar um Uber. Pesquisando a área, parecia haver uma entrada para outra trilha de caminhada e pedi ao motorista para me levar até lá. Ao sair do carro, olhei para encontrar uma trilha que levava a uma mata densa coberta de uma pequena camada de neve. Nunca viajei para esse lado da cidade porque minha faculdade está na direção oposta e, como mencionei anteriormente, não saía muito até agora. Verifiquei se tinha meu telefone para usar como lanterna e câmera, além de um pequeno canivete que, coincidentemente, encontrei no geocache de onde cresci. Se algo fosse acontecer, não queria ficar completamente indefeso. Abri o aplicativo e comecei a seguir a trilha. A trilha eventualmente se dividiu em duas. À esquerda, parecia que talvez voltasse e saísse em algum lugar próximo à entrada da trilha, de onde comecei. À direita, havia cerca de 12 metros de cimento, que depois se transformava em terra, com uma placa de "Não entre" mais à frente. O GPS estava me direcionando exatamente para essa na direita. Passei pela placa e, cerca de 60 metros depois, estava completamente cercado por árvores. Tropecei em algo que poderia ser trilhos de trem abandonados e cobertos de vegetação. O GPS indicava 175 metros de distância na direção em que os trilhos seguiam. Quando cheguei a 30 metros de distância, a neve estava caindo um pouco mais forte. Estava escuro demais para ver a minha frente e precisei ligar a lanterna do meu celular. O GPS me direcionou para a direita dos trilhos e uma pequena abertura nas árvores onde havia um velho moinho de vento, daqueles que você vê na frente de um celeiro. Procurei em cada centímetro e, perto do topo, havia um pequeno frasco de comprimidos preso com fita adesiva, com a etiqueta rasgada. Tive que pular para arrancar. Abri o frasco e dentro havia outro pedaço de papel rasgado com anotações, que parecia idêntico ao primeiro que encontrei, junto com outro pedaço de tecido rasgado, que era branco. O tecido tinha o número 7 desenhado com marcador. Aqui tá uma foto do tecido. Essa foto que ele colocou eu vou deixar como capa do episódio para que vocês possam ver. Voltando para a história. Desdobrei o papel e nele estava escrito: 21/10. Pega o trem por 11 paradas. Blusa azul, caminha até o apartamento sozinha. 22/10. Fica em casa, camiseta vermelha. 23/10. Volta pro trem, vestido verde. 6 paradas. Ela tá me provocando. 24/10. Anda pela cidade por 2 horas e 53 segundos. Compra flores. Suéter vermelho. Ela tá desconfiando. 25/10. Fica em casa. Blusa rosa. Olha pela janela da sala 7 vezes. 26/10. Sai do apartamento. Caminha por 10 minutos e 21 segundos. Começa a correr pela trilha por 8 minutos e 6 segundos. Camiseta branca. Isso vai servir. Quando começava a colocar o conteúdo de volta no frasco de comprimidos, ouvi um estalo alto de galhos se quebrando. Entrei em pânico e corri o mais rápido que pude. Tropecei nos trilhos novamente e rapidamente me levantei e continuei correndo. Não sei se foi o medo que fez isso acontecer, mas juro que ouvi alguém perto de mim. Não parei até chegar à rua onde a trilha começava. Não corro tanto desde o ensino médio e fiquei com a visão turva. Achei que fosse desmaiar a qualquer momento. Virei-me para ver, na floresta, nada. Nada além de uma trilha vazia. Desabei no chão e sentei lá, tentando recuperar o fôlego. O ar frio queimava ao entrar nos meus pulmões. Minha garganta estava seca e parecia de papel de lixa. Caminhei por cerca de 10 minutos até estar longe o suficiente para chamar um Uber.
Não disse nada ao motorista, além de dar o endereço do meu dormitório. Isso nos leva ao momento atual. Estou de volta ao meu quarto, seguro por enquanto. Um corte feio sangrando através das minhas calças. Acho que meu canivete bateu contra os trilhos quando tropecei. Eu vou cuidar da minha perna e pedir novamente qualquer ajuda ou conselho. Tudo isso parece perturbador demais para ser uma brincadeira. Talvez eu entre em contato com o policial Thomas, ou melhor, Eric. Eu preciso de mais do que a minha história e algumas notas para convencê-lo a acreditar em mim. O que devo fazer? B-E-F-O-R-E-I. Dessa vez, essas eram as únicas letras maiúsculas nas anotações encontradas, juntando com o texto anterior e completando, eu mesmo, o que estaria na terceira nota: me encontre antes que eu encontre você. Não só isso, mas o tecido rasgado que estava junto da primeira nota era vermelho, e o de agora, branco. A última cor de vestido descrito na primeira nota era vermelho. A última cor de camiseta descrita nessa segunda nota, branco. As pessoas nas replies do post entraram em euforia. Toma cuidado, AP. Fica 2 passos à frente desse psicopata. E por favor, troca o canivete por uma arma de fogo. Sugestões falando pra falar com o oficial Eric, ou Thomas, foram ditas. Alguns na verdade desconfiando do policial, já que ele não fez nada quando foi chamado. Mas o Redditor Planet Leaper nunca mais fez uma atualização disso. Uma pena, ou na verdade, que bom, que a história tá no subreddit r/NoSleep. Pra quem não tem noção, é uma comunidade para pessoas compartilharem suas experiências pessoais assustadoras, que, na maioria das vezes, vai ser falsa, feitas como se fossem um conto realmente. Inclusive muitos usam para treinar a escrita no gênero. Por isso escondi isso no início de qual subreddit essa história estava passando. Mas pela história, dava para perceber vários furos que não fariam sentido nenhum em uma situação real. Espero que pelo menos tenham curtido o suspense e não me crucifiquem. O podcast de hoje foi longo, então acabamos aqui. Até a próxima. Tchau.